Capítulo 23b. Foi tirado desses devaneios quando o seu celular toca insistentemente e escuta a voz aflita de Luísa. Desculpe, Roberto, pelo horário, mas só tenho você para recorrer. Diga, Luísa, por que essa aflição na voz? Estou extremamente nervosa, Roberto. Minhas mãos tremulam, mas eu e meu marido só confiamos em você. Percebi que você não está nada bem, Luísa. Ângela sofreu um acidente. Como ela está? No hospital, entubada. As lágrimas corriam por sua face. Mas a fase pior já foi. Agora é colocar nas mãos de Deus e que possa recuperar o quanto antes. Estou te ligando porque a pessoa que estava com ela morreu. Entendo. Sua filha estava dirigindo? Não estava, mas o carro é dela. Os dois estavam alcoolizados e sob efeito de êxtase. Ângela garante que só bebeu vodka. Enfim, isso já não vem ao caso. Minha filha precisa de um advogado urgente. Só pensei em você. Fique tranquila. Diga onde podemos nos encontrar para que relate o fato. Venha à minha casa. Meu marido agora está no hospital e revezamos na visita. Via no semblante de Luísa toda a dor causada por esse trágico acidente que se ouviu dizendo: Luísa, a combinação drogas e direção são extremamente perigosas. Diariamente acompanhamos na mídia tragédias no trânsito envolvendo motoristas embriagados. Muitas dessas vítimas são os nossos jovens, que morrem por causa de uma conduta momentânea. A dinâmica de um acidente de trânsito acontece em segundos. E se o motorista está com sua percepção prejudicada pelo álcool, isso se torna um fator determinante. Eu sei que não foi para isso que me chamou, mas não se culpe pelo que aconteceu. Sou culpada sim. Fui omissa em relação à educação de Ângela. Já fazia um mês que não ia à faculdade, saindo com esse tal de Fred para consumir essas malditas drogas. Olha o que essa atitude causou. Luísa, ela será denunciada pelo delito de homicídio qualificado com dolo eventual, onde, mesmo não tendo a intenção de matar a vítima, aceitou o risco de produzir o resultado ao emprestar seu veículo à pessoa embriagada. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa com estado de embriaguez e sem condições de conduzi-lo com segurança, cabe pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Nossa, Roberto, não imaginava que minha filha estivesse encrencada. E tem mais, a tendência jurisprudencial é de imputar o crime de homicídio a quem passa a direção à pessoa embriagada, pois mesmo não querendo a morte da vítima, assumiu o risco de produzi-la, configurando o dolo eventual. E que as circunstâncias do acidente descrita na acusação pode caracterizar o dolo eventual, pois a vítima, além de estar embriagada, dirigiu o carro de madrugada em lugar arriscado, sem cinto de segurança e em velocidade superior a 100 km. Vou entrar com habeas corpus para Ângela. Como está hospitalizada, leva algum tempo para o STJ aceitar ou negar. Mas vocês são pessoas influentes aqui. Roberto saiu da casa envolta numa aura de tristeza. Esses jovens, infelizmente, não pensavam em ninguém quando tinha esse tipo de atitudes. Ele nunca deu qualquer tipo de transtorno a seus pais. Apenas afrontou o pai na opção da sua vida profissional. E isso se mostrou a melhor escolha da sua vida. Tudo já fazia 3 anos que ocorrera, e a menina Ângela se recuperando rapidamente desse trauma. Ele, absorto naquela montanha de processos, que não se atentou quando o office boy se aproximou e lhe entregou a correspondência. Sorriu triunfante. O processo de Luísa chegou ao fim. João Henrique, 50 anos, 1999. Que comemorar os seus 50 anos?
Parece que sua vida tinha chegado ao abismo. Só acontecimentos que deveriam ficar enterrados para sempre no seu passado. O que restava da sua vida? Um punhado de fatos sem nenhuma importância. E agora aquele golpe fatal. Deus estava me castigando. Assim João Henrique pensou. Mereço tudo isso? Maria, naquela ânsia de engravidar, já não estava raciocinando como a mulher que havia conhecido. Aquela obstinação estava deixando ele louco, sem vontade de voltar para casa. Ainda mais depois da visita do Roberto, moleque audacioso. Mas sabia que ia perder parte da sua fortuna depois de ouvir tantas explicações de diferentes advogados ligados à área civil, mas iria retardar o máximo possível a partilha. Naquele dia, teve que se encontrar com uma prostituta e extravasar sua ira nela. O ato sexual era mais uma fuga do que um ato de prazer. Mas como pagava para elas aguentarem, sentia saciado com a violência que demonstrava. Pagou triplo, porque chegou a deslocar o maxilar da mulher quando pegou seu rosto. Os olhos assustados dela ficariam marcados na sua memória. Todos deveriam ter medo dele, procurar manter afastados, senão passaria como rolo compressor em quem se metesse no seu caminho. Em casa, o ato sexual era mecânico e Maria não estava conseguindo engravidar. Tivera 2 gestações sem êxito e agora o fator idade estava pesando. Procuraram vários especialistas, tratamentos alternativos e a última opção seria inseminação artificial. João Henrique, em hipótese nenhuma, queria entrar na fila de adoção. Queria ter filhos com seu sangue e com sua inteligência, como costumava falar. Maria envelhecera muito. Aquela dedicação por ele foi minguando. Ele mesmo já não tinha carinho por ela. Chegava cada vez mais tarde, com sinais de embriaguez. E para não discutirem, ele dormia no quarto de hóspede. Ela, por sua vez, estava habituada a ser colocada para escanteio nos seus relacionamentos e foi se acostumando com essa triste realidade. A mãe já não aparecia na casa, pois não gostava do genro e assim Maria foi se sentindo cada vez mais sozinha. Optaram pelo tratamento da inseminação artificial, pois ele tinha alteração da qualidade do sêmen e também a dificuldade do acesso aos espermatozoides à cavidade uterina, e daí para as trompas, onde o óvulo deveria ser fecundado. A quantidade do sêmen ejaculado estava um pouco aquém da necessária para que ocorresse uma concepção natural. O problema seria sanado em laboratório, melhorando a qualidade do sêmen e transferindo por meio de uma fina cânula os espermatozoides para a cavidade uterina. Concomitantemente, estimularia os óvulos, controlando o desenvolvimento dos folículos por ultrassonografia e introduzindo a ovulação para a colocação dos espermatozoides no útero no momento em que seria maior a probabilidade da concepção. Coletou de João Henrique a amostra de sêmen através da masturbação e seria preparado de forma a concentrar os espermatozoides com maior mobilidade e com o emprego de um fino catéter, o sêmen seria injetado dentro da cavidade. 5 vezes foram as tentativas da inseminação e a cada negativa a frustração ia aumentando. João já não queria mais tentar, pois não aguentava aquele rosto decepcionado dela, que lhe causava náuseas. Passou por sua cabeça romper aquele casamento e tentar com uma mulher mais jovem, mas estava farto de tudo isso. Foi tirado dos seus pensamentos com o som do telefone tocando. Amor, conseguimos, estou grávida. Ela falou por entre lágrimas. Maria, tem certeza? Será que iria dar certo dessa vez? Pensou João. Sim, estou de quase 2 meses. Não vou fazer nada de errado dessa vez. Já pedi para minha mãe não vir. Sei que ela te aborrece. Maria, você tem 43 anos, já não é tão jovem. Vai com calma. Eu sei, João. Dessa vez teremos nosso tão sonhado bebê. Beijos e venha logo para casa. Desligou e passou a mão na barriga. Em meados de 99, já teria seu bebê
e o relacionamento com João Henrique voltaria como antes e seria o seu presente de 50 anos para ele. Foram ao médico Luiz Flávio, ginecologista e obstetra, que orientou. Nesse primeiro trimestre, as relações sexuais devem ser papai e mamãe, não muito prolongadas e nem acrobáticas. Havendo ameaça de aborto, sangramento ou contrações muito fortes, a atividade sexual deverá ser suspensa. Maria, ao ouvir aquilo, proibiu o contato de João Henrique. Não queria correr qualquer tipo de risco ou ameaça. Dessa vez, queria agir com prudência. No segundo trimestre, o médico já tranquilizou os pais. Esse é o período mais instável da gravidez. Embora no começo desse segundo trimestre, o útero se desloque da bacia para o abdômen, mudando a posição de todos os órgãos intra-abdominais. O risco mais frequente é o deslocamento da placenta e a placenta prévia, apresentando sangramentos periódicos que podem estar associados à posição do corpo e ao esforço que faz. Maria e João Henrique ouviam a tudo atentamente. Maria continuava firme no propósito do marido não tocar nela. Já reparara que ele chegava mais tarde, com sinais de impaciência, mas nada faria com que não agisse com serenidade, focando suas energias para o bebê. Eles haviam decidido de não querer saber o sexo. Seria surpresa na hora do nascimento. A mãe de Maria procurava manter-se distante, mas não menos preocupada que antes. A filha estava alucinada por essa criança, e caso acontecesse algo negativo, seria uma ferida difícil de ser cicatrizada. No último trimestre, Maria tinha engordado 10 quilos. Tinha 2 enfermeiras cuidando dela. Maria, você precisa vir com mais frequência. Vamos minar qualquer tipo de risco. Cadê seu marido? Hoje não deu para vir, doutor. Precisava dele no colégio. Maria tinha ficado muito chateada por ele não ter ido à consulta. Muitas vezes nem estavam conversando. Tudo irritava João Henrique. Sabia que o processo com a irmã estava causando tudo isso. Ainda mais o golpe que levava da sua avó, que deixou metade do seu patrimônio para ela. Estava difícil para ele assimilar essa ideia, ainda mais vindo da pessoa que ele mais amava. Assim dizia antes de saber do testamento. Maria tratou de mudar seu pensamento. Seu foco era o bebê, que se desenvolvia no seu ventre e lhe daria muitas alegrias, e seu marido voltaria a ser aquele homem apaixonado e carinhoso que conheceu alguns anos atrás. Ela entrou no 8º mês de gestação e também dos problemas. Acordou com sangramento excessivo e seu coração começou a disparar. Olhou para o lado onde estava o despertador. Indicava 7 horas da manhã e o João Henrique deveria estar aprontando para o trabalho. Tocou o sino do lado da cama e rapidamente Valéria, a enfermeira daquele turno, entrou no seu quarto e se deparou com um lençol cheio de sangue. Chame meu marido. A respiração dela estava ofegante. Tinha medo de falar e de se mover e acontecer algo para o bebê. Deus não iria deixar acontecer nada com o seu bebê. Ele não está. Vamos chamar a ambulância. Eu ligo no trabalho dele. Mas agora são 7 horas, Valéria. Que estranho. Maria, ele não dormiu em casa. Agora mais essa. Não iria se irritar com isso. Sua atenção seria para o seu bebê. Isso estava parecendo um pesadelo. Ela estava ciente que ao apresentar sangramento durante esse período, corria o risco de abortar e nessa quantidade de sangue corria o risco até mesmo ela de morrer durante o trabalho de parto ou durante o período expulsivo. Iria pedir para fazer uma ultrassonografia ou exame do colo do útero para identificar a causa do sangramento. A ambulância chegou rapidamente e Maria pensou nas suas 2 outras gestações e a forma que tinha ocorrido os abortos. Mas nesse seria diferente. Era apenas um sangramento, nada mais sério. O médico foi chamado urgentemente e Maria chegou desacordada ao hospital. João Henrique estava dormindo com Paola quando recebeu a notícia. Logo naquele dia que resolveu não ir para casa. Estava farto de ver roupa de bebê e da esposa só falar dessa criança 24 horas do dia.
precisava desanuviar desse ambiente. Por isso tinha alugado um quarto de luxo e estava com a prostituta à sua disposição. Agora, ser acordado com essa notícia não seria um dia fácil. Com certeza a sogra estaria lá. Dr. Luiz Flávio logo chegou ao hospital e constatou que Maria tinha tido o deslocamento prematuro da placenta, o que ocorre normalmente nas últimas semanas de gestação, e formando acúmulo de sangue entre a placenta e a parede uterina, designada hematoma retroplacentário. Explicou ao João Henrique, aflito, que ela teve uma brusca hemorragia vaginal caracterizada pelo sangue escuro e acompanhada de uma dor abdominal, conforme relato de Maria. Informou da gravidade para o feto e para a mãe. Para o feto, o perigo residia no fato de o deslocamento da placenta reduzir a área de troca sanguínea através do qual recebe o oxigênio e nutrientes. E para a mãe, o perigo reside na gravidade da hemorragia, que pode ser muito intensa. Foram encaminhados ao centro cirúrgico, mas infelizmente a notícia não era das melhores para a mãe e a esposo de Maria. Tentei tudo para salvá-lo. Diga, doutor Luiz, o que aconteceu com meu bebê? João tinha vontade de fumar, mesmo não tendo esse vício, ou sair correndo daquele ambiente fúnebre. Fizemos a cesárea para a retirada do bebê da placenta e o coágulo a fim de interromper o processo. Com o deslocamento, reduziu a passagem do oxigênio e dos nutrientes e isso foi fatal. João escutou a palavra fatal. Já não havia mais esperança. Deus o estava castigando por tantas coisas erradas que tinha feito, mas Maria não merecia isso. Já imaginava vê-la com a fisionomia de derrotada. Com certeza entraria em quadro depressivo e com mais de 40 anos já não teria forças para uma próxima gestação. Foi fatal para sua esposa também, João. Aquele foi o golpe que faltava. Não estava vendo tudo aquilo. Olhou para sua sogra e apenas a viu com o terço na mão e as lágrimas escorrendo. Tudo estava acabado. Não restava mais nada, a não ser enterrá-los. Imaginar que dali a 3 semanas, 19 de junho, seria seu aniversário de 50 anos e o tão sonhado presente que Maria iria lhe dar nunca iria acontecer. Ela perdeu muito sangue, completou o médico, mas percebeu que João Henrique não escutava mais. Ele sentou na cadeira e os lábios pálidos, as mãos trêmulas. João já tinha passado por muitos sofrimentos, mas aquele estava dilacerando o seu corpo e tinha vontade de sair correndo e dizer adeus toda a revolta que sentia naquele momento. Os preparativos para o enterro foi muito pesaroso, mas precisava sentir na pele todo aquele processo. Pelo menos não veria o olhar da mãe de Maria nunca mais. Já não iria existir nenhum vínculo. E para completar aquele ciclo negativo, recebeu da justiça a ordem de última instância do processo para dar a parte de direito a Luísa, sua meia-irmã. Nada poderia ter acontecido de pior naquele momento.